Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e nesse vídeo nós vamos conversar sobre Os Noivos do Inverno, da Christelle Dabos. Esse livro aqui é um dos últimos lançamentos da editora Morro Branco, é escrito pela Christelle Dabos e traduzido pela Sofia Soter. Ele é o primeiro volume de uma série de fantasia chamada A Passa Espelhos. E se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem que eu demorei um pouquinho de ler essa história e que eu não estava gostando dela de início. E isso se deve ao fato de que eu estava esperando uma coisa e encontrei outra. Por causa dessa capa toda bonitinha e dos itens que vieram na malinha do turista literário, eu achei que essa seria uma história de romance com fantasia, que seria algo bem leve, bem fofinho, bem bonitinho, e é algo completamente diferente. Então eu vou tentar te prevenir, caso você tenha essa mesma impressão dessa história, de que na verdade não tem nada disso aqui. Nessa história nós nos deparamos com um universo que a gente não sabe muito bem se é o nosso mundo lá no futuro, pós-apocalíptico, ou alguma coisa aconteceu que a humanidade mudou, a gente não sabe, mas dá a entender isso em diversos momentos. E esse universo é dividido em várias arcas, que funciona mais ou menos como vários reinos. E nós começamos a história na arca de Anima, onde vive a nossa personagem principal, que se chama Ofélia. A Ofélia, ela é uma leitora, isso significa que quando ela toca no objeto, ela consegue ler o passado dele, desde quando ele foi confeccionado, até o que as pessoas que tocaram e usaram aquele objeto estavam sentindo em determinados momentos. Enfim, ela consegue ler a trajetória do objeto, e por causa disso ela trabalha no museu lá em Anima. Só que ela também tem um outro poder, que é de poder viajar através de espelhos. Por isso o nome da série se chama A Passa Espelhos. Uma coisa muito interessante desse poder dela é que ela só consegue viajar através de espelhos que já viram o seu reflexo. Ela não pode sair de qualquer espelho e ir para qualquer espelho. Ela só pode ir para espelhos onde ela já esteve. E a Ofélia tá lá vivendo a vida dela muito boa, trabalhando no museu, quando ela descobre que ela foi prometida em casamento para um moço que ela nem conhece. Esse moço se chama Thorn e ele é da Arca do Polo e tá vindo buscar ela para levar até a Cidade Celeste, que é a capital dessa arca, para poder concretizar esse casamento. Ela vai, mas é óbvio que ela não quer se casar, ela nem conhece esse homem direito. Ela e a tia vão partir nessa viagem até a Cidade Celeste, e lá ela vai descobrir que nem o Thorn quer se casar direito com ela, que esse casamento é puramente político. E a nossa narrativa vai se seguir com a Ofélia desbravando aí a Cidade Celeste, interagindo com outros personagens para entender direito quais são as tretas políticas que tem nesse lugar, e são várias, viu gente? No início, eu confesso, eu não estava gostando porque eu não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Eu não entendia como funcionava esse universo, eu não entendia o que esses personagens estavam fazendo, eu não entendia nada, e ficou muito difícil de me conectar com a história por causa disso. Nas últimas 70 páginas, eu simplesmente devorei a história, porque estava super interessante e as coisas começaram realmente a acontecer aí. E o livro acaba bem no meio de uma cena, e quando eu fechei o livro eu percebi que eu estava interessado para ler o próximo, eu estava interessado em saber o que a Ofélia ia fazer, o que ia acontecer com esses personagens. E foi aí que eu percebi que tá, ok, então essa história realmente me tocou de alguma forma. Eu já cheguei a comentar com vocês que eu fico um pouco incomodado quando eu começo a me questionar coisas sobre o universo que a autora criou e ela não me fornece essas respostas. Isso acontece em vários momentos aqui e isso me incomodou muito no início, só que conforme eu ia lendo, meio que isso já não fazia mais diferença. O que eu precisava saber era como funcionava Anima, como estava funcionando o Polo, quais as diferenças entre essas duas arcas e que as pessoas desse mundo têm superpoderes por algum motivo que a gente não sabe o que é. Tem um lance também super interessante sobre o espírito familiar de cada arca, que também não fica muito claro quem eles são, mas eles são muito importantes para a história, e acompanhar a Ofélia descobrindo isso e repassando pra gente, porque ela também não sabia como que funcionava as coisas por lá, foi uma das partes mais interessantes dessa história, e na verdade o livro inteiro é sobre isso. Muito mais do que te explicar como que funciona esse universo, muito mais como fazer grandes descrições, é sobre a trajetória dessa personagem, trajetória pessoal dela nesse novo mundo que ela tá. Outra coisa também que foi me deixando um pouco desesperado foi com relação ao romance. Eu achava que ia ter um romance muito fofo nesse livro, e se tem algo que não tem no livro é romance. O casamento da Ofélia e do Thorn é arranjado, é um ato puramente político, e ele vai permanecer assim durante todo o livro, ainda que talvez surja um sentimento entre os dois. Mas a parte de romance não vai existir aqui. Então se você está interessado nesse livro porque acha que vai encontrar uma grande história de amor, não vai. Algo muito característico de livros de fantasia também que não vai existir aqui são grandes cenas de ação. Não vai ter corre-corre, não vai ter guerra, não vai ter, sabe, uso de magia pra
Não vai ter. O livro segue no ritmo bem lento. É um livro sobre a trajetória da Ofélia. E um livro também que vai tratar sobre a relação política dessas pessoas e dessa nova arca que ela se encontra. Durante toda a leitura desse livro eu comparava com a experiência que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acho que as duas narrativas são bem semelhantes porque nós temos o ponto de vista de um personagem e a gente vai descobrindo como funciona o universo daquele livro junto com esse personagem, e através dos diálogos que eles têm com outros personagens, nós vamos entendendo como é que funciona a política, quais são as tretas, quem que vai matar quem, o que tá acontecendo. Só que a grande diferença, e aí eu acho que é um ponto um pouco negativo para esse livro aqui, é porque lá nas Crônicas de Gelo e Fogo, nós vamos ter o ponto de vista de vários personagens espalhados por Westeros. Então meio que a gente vai montando quebra-cabeça com a política e com o universo ao mesmo tempo e a geografia total daquele mundo. Enquanto aqui nós temos só a perspectiva de uma personagem em um lugar desse universo. Então lá os vários pontos de vista ajudam a manter um ritmo acelerado e a troca de ponto de vista faz com que a narrativa não seja cansativa. Enquanto aqui, eu acho que por causa disso, muitas pessoas podem se sentir um pouco cansadas só por terem um ponto de vista da Ofélia. E eu particularmente me senti assim. Eu ao longo do livro todo tava falando que ia dar 3 estrelas pra ele, mas como eu já comentei com vocês, as últimas 70 páginas foram assim uma reviravolta tremenda pra mim e eu me interessei muito pela personagem principal. Eu fiquei muito intrigado em saber o que vai acontecer no próximo livro. E eu acho que no fim valeu a pena demorar tanto tempo pra terminar de ler. Principalmente porque eu gostei muito da forma como a Cristela escreveu o livro dela. Nós temos aqui um livro que é sobre a realeza desse universo, né? Nós temos famílias que controlam ali as respectivas arcas e isso não é só passado no diálogo entre essas personagens. A linguagem que a autora usa pra construir as frases é muito cortês. Você sente essa diferença de vocabulário até no narrador e não só na forma como as personagens tratam umas às outras. Eu achei isso muito interessante. E assim, gente, tirando O Pequeno Príncipe, esse aqui foi o único livro de origem francesa que eu li. Então, valeu a pena pra conhecer e eu acho que muita gente vai gostar dessa história. Só vão encarando ela sabendo que não é um livro rápido, não se engane porque tem 400 páginas e vou em uma semana terminar. Talvez até termine, mas é uma leitura que vai precisar aí de um investimento de tempo um pouco maior. Mas eu espero que valha a pena pra você da mesma forma que valeu pra mim. E se vocês gostaram da dica desse livro, no box de descrição tem um link pra Amazon pra você poder comprar e ajudar a gente a manter o canal. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa seu joinha, se inscreve no canal se você parou aqui de paraquedas e esse foi o seu primeiro vídeo. Deixa nos comentários o que você achou dos Noivos do Inverno, caso você já tenha lido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!